Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Vida Saúde, um programa que passa aqui no nosso canal SRTV e leva até si temas bastante interessantes. E hoje, como é de habitual, não vamos fugir da regra, vamos trazer aqui um tema super interessante. O tema de hoje é uso de métodos contraceptivos e para nos ajudar a debater este tema que é super interessante, temos aqui conosco um convidado. O convidado acho que desde já passo a palavra para poder se apresentar. Olá, boa tarde, bom dia a todos que estão ligados à SRTV. Meu nome é Naldo Arnaldo, sou ativista social. Muito obrigada e com certeza vamos aqui debater em torno deste tema que é super interessante. Naldo, o que é contracepção? Bem, falar sobre contracepção é o mesmo que falar sobre contraceptivos, que são todos os métodos que são usados primeiramente para prevenir uma gravidez indesejada, para que os casais tenham uma gravidez planeada e também ajuda a prevenir, sobretudo, nas doenças de transmissão sexuais. E quais são esses métodos, uma vez que falaste aqui que a contracepção inclui certos métodos que ajudam a prevenir doenças de transmissão sexual, tanto como gravidezes. Então, quais seriam esses métodos que podem ajudar a prevenir doenças de transmissão sexuais, assim como gravidezes? Muitos métodos contraceptivos que ajudam na prevenção das doenças e também na gravidez. Temos, por exemplo, o DIU, temos, por exemplo, a pílula, temos, por exemplo, o planeamento familiar, mas tem uns dois muito importantes que eu acho que nós, a juventude, tínhamos que acolher e optar por este. Primeiro é a questão da abstinência sexual. A abstinência sexual significa adiar o sexo para mais tarde. Então, se tu adias o sexo mais tarde, já não corres o risco de engravidar cedo e não corres o risco de contrair as doenças sexualmente transmissíveis. Outro sim, temos o preservativo, que é um método contraceptivo de dupla proteção. Temos, primeiro, como eu dizia, permite a proteção contra as gravidezes indesejadas e também contra diferentes doenças de transmissão sexual, é o caso do HIV/SIDA, entre outras doenças. E que implicâncias, uma vez que estavas aí a referir de doenças de transmissão sexuais, gravidezes indesejadas, assim que é, e que implicâncias pode ter o não uso desses métodos? Pode até não ser diretamente gravidezes precoces ou mesmo doenças de transmissão sexuais, uma vez que já falaste dessas implicâncias, que outras implicâncias pode ter a não adesão desses métodos contraceptivos? Eu só vou dizer que o não uso desses métodos contraceptivos vai trazer implicações muito graves na nossa vida. O que é que acontece? Eu vou me apoiar, por exemplo, a questão das gravidez. Tu engravidas cedo e corres o risco de abandonar a escola, deixa de ser criança, passa já a cuidar de uma outra criança, não vive aquela vida normalmente. E depois, por exemplo, tu mantém relações sexuais sem preservativo, tu podes morrer. Porque as doenças de transmissão sexuais, SIDA mata, gonorreia mata, sífilis mata e mais outras doenças matam, né? Então, a morte é uma das coisas que é muito grave para a nossa vida, por isso é muito importante a gente usar isto. E depois, vamos falar principalmente quando trata-se de uma gravidez. Uma criança que engravidou cedo, é criança, o organismo ainda não está preparado para gerir um novo ser, e se não está preparado para gerir um novo ser na hora de parto, ela morre. Ou a criança morre, podem morrer as duas pessoas, ou pode apanhar uma doença muito grave que existe agora, que é a fístula obstétrica, que é uma doença muito grave, que uma rapariga com fístula obstétrica não fica no meio das pessoas assim e viver uma vida plena. Isso é muito complicado para o futuro da rapariga, não só também do próprio rapaz. E para além disso, acho eu que também pode ter uma implicância na própria economia do país, digamos, porque se são raparigas que não vão frequentar a escola, talvez teríamos uma rapariga ministra, uma rapariga governante, mas por causa do não uso de métodos contraceptivos pode interromper também. Certo. A economia do país é afetada não só nessa parte. Você tem que saber, por exemplo, em caso de violência,
em caso de morte, em caso de doença, significa que é mais comprimido, que devia ser para uma outra pessoa que realmente necessita, e vão dar alguém que foi aconselhado que não pode usar, não pode manter relações sexuais sem usar preservativo. Então isso é mais custo para o próprio Estado. É mais custo para o próprio Estado. Então nós temos que olhar nisso. Caro telespectador, para você que ainda não é subscrito ao nosso canal, tem a oportunidade desde já de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar a par de todos os conteúdos ligados ao nosso canal. E hoje estamos aqui a tratar de um tema mas super interessante, que é o uso de métodos contraceptivos. Bem, Naldo, em algumas comunidades, certas raparigas, adolescentes não usam métodos contraceptivos com medo de futuramente não poderem gerar filhos ou não poderem dar filhos. O que tens a dizer acerca disso? Bem, há muitos mitos e tabus sobre a questão dos métodos contraceptivos. Por exemplo, os jovens dizem que nós não podemos usar preservativo porque incomoda no ato sexual. Temos também esta questão, quando usam os métodos contraceptivos, principalmente o planeamento familiar, já não vamos mais fazer isso. Não, os métodos contraceptivos não inibem a pessoa a não ter filhos, né? Muito pelo contrário, ele determina um tempo em que você não quer ter, mas quando você decide ter filhos, o momento em que você quiser, logo ativa-se e tu vais ter filhos. Sim, não é algo que não contradiz nada, não impede nada. É só para nós nos sentirmos melhor, é só para nós não termos filhos num dado momento, é só para nós não contrairmos as doenças de transmissão sexual. Bem, o que tu achas que pode estar a falhar para que muitas raparigas, adolescentes não adiram a esses métodos contraceptivos, e o que tu achas que pode ser feito para combater com esta não adesão de métodos contraceptivos? Primeiro são esses mitos e verdades que a sociedade, a comunidade, os rapazes e as raparigas têm contra os métodos contraceptivos, que são apenas mitos e não são verdades. Depois há um problema de adesão aos serviços de apoio, né? Estamos a falar dos SAGES, os serviços de aconselhamento, atendimento aos jovens, que estão disponíveis nas escolas, nos hospitais, onde são convidados a todos os jovens a aderirem. Temos também quem não quer, quem acha que é vergonhoso ir até a este local. Temos algumas plataformas, temos o SMS Bis, que é uma plataforma de telefonia móvel através de mensagens, onde os jovens estão convidados também a lançar algumas questões para estarem muito bem informados sobre a questão do uso do preservativo e mais outros contraceptivos. Então, a necessidade de a juventude aderir a estes serviços, a necessidade de a juventude também ser mais curiosa na busca de informações concernente aos métodos contraceptivos, porque é que vai decidir o futuro da nossa juventude. Se tu não te comportas agora, não vai ser um jovem que tu queres, podes depois cair no meio da estrada. Com certeza, com certeza. Infelizmente, nós estamos no finalzinho do nosso programa. Programa este que hoje tivemos aqui um tema super interessante, que foi o uso de métodos contraceptivos. Um apelo a deixar para os jovens, adolescentes e no geral, em relação ao uso de métodos contraceptivos. Bem, as nossas ações hoje definem o nosso futuro amanhã. Por isso, há necessidade de nós sermos responsáveis hoje para nós podermos colher frutos bons, né? Então, há necessidade, mais uma vez, de os jovens aderirem aos serviços de aconselhamento dos jovens. O preservativo é grátis e tu podes adquirir em qualquer centro e em qualquer SAGE, né? Tu podes adquirir. A necessidade também de sermos responsáveis, temos que discutir com os nossos parceiros, as nossas parceiras sobre o uso do preservativo, e não só, porque muitas das vezes a questão dos contraceptivos, uma hora é a sua parceira que não quer, diz que incomoda, outra hora é o rapaz que diz que não incomoda. Então a necessidade de vocês perspectivarem o futuro, se tu amas a tua parceira. Então eu acho que tu podes esperar e usar o preservativo para terem um futuro melhor.
Então, esses são os meus conselhos. Quero agradecer o convite que me foi formulado cá pela CRTV e pelo este programa que é apresentado pela belíssima apresentadora, a Filó. E muito obrigado, espero voltar aqui numas próximas oportunidades, se assim vocês me convidarem. Com certeza existirão mais convites do gênero. Nós é que agradecemos por teres aceito aí o nosso convite, e para você também que esteve aí ligadinho a nós, nosso muito, mas muito obrigado. E mais uma vez, se ainda não é subscrito ao nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho assim que é, das notificações para ficar a par de todos os conteúdos do nosso canal. Esse foi o programa Vida Saúde e hoje estivemos aqui a tratar de um tema super interessante assim que é o uso de métodos contraceptivos. Tchauzinho!